Só que o pessoal vira muito e fala, ai, tem que ter paciência. Não tem que ter paciência. Eu acho que você tem que ter compreensão. A hora que você compreende que a doença é aquilo ali, que ele não faz nada daquilo ali de propósito, aí cai a ficha e você fala, não é culpa dele. Ele começou a apresentar alguns sinais e eu mostrava pro pessoal que morava com ele, na casa dele, mas ninguém dava muita importância. E daí veio, a minha avó faleceu e depois disso deu de piorar. Então eu falei, agora é hora da gente fazer alguma coisa, né? E até porque depois disso, depois que minha avó faleceu, o pessoal meio que deu uma sumida da casa. Então ele acabou ficando um pouco sozinho, eu tive que ficar junto com ele. Eu já sabia que poderia ser Alzheimer ou algum outro tipo de demência, porque minha tia, por parte de mãe, já teve, a sogra dela tinha desenvolvido a doença, então ela comentava bastante coisa. E pelo que a gente falava das coisas que meu avô estava apresentando, ela achou que poderia ser isso, né? Aqui na cidade a gente foi nos 4 médicos, até que eles, uns 3, 4 falaram que era coisa da idade. E eu não aceitei muito isso. Eu pensava, se é coisa da idade, tem tratamento. Pode não ter cura, mas tem que ter um tratamento. E aí foi onde a gente teve que ir para fora da cidade. E o médico lá diagnosticou, ele falou, ó, ele já tá, pelo que eu tô vendo, já tá meio avançado. Já era para ter sido diagnosticado isso há muito tempo. Porém, o pessoal aqui era meio tipo, isso é coisa da idade. Porque é muito aquela coisa de tá velho, tipo, é gaga. Sabe? O pessoal às vezes também não quer diagnosticar a doença de fato porque dá trabalho, né? E aí ninguém quer ficar responsável por isso. Que foi o que no caso aconteceu. Eu, por exemplo, comecei a cuidar do meu avô meio de paraquedas. Acho meio errado às vezes falar um pouco assim, mas é a verdade. A maioria dos cuidadores é assim, porque, por exemplo, uma família que tem 5 filhos. E aí, se cada um se doasse um pouquinho ali para poder cuidar dessa pessoa, não ficava pesado. Mas todo mundo some e acaba sobrando para uma única pessoa cuidar. E aí essa pessoa tem que ser responsável pela alimentação, ficar de olho, né, no idoso para ele não correr risco, às vezes não cair, não fugir, porque muitas vezes ele acha que não está na própria casa, então ele tem que ir embora dali. Não teve dificuldade na gente que está cuidando dele agora em aceitar a doença, porque na verdade eu queria logo o diagnóstico. Porque a gente demorou, depois que ele estava comigo, ainda demorou quase mais um ano, por conta de dinheiro, que a gente precisava de grana para poder estar indo em consulta, e cada mês, era meio que por mês que a gente tinha alguma consulta nova diferente, por causa do valor alto em consulta, ainda mais para idoso nessa idade. E eu queria logo o diagnóstico para poder começar logo um tratamento. E não iniciava nada, e a coisa ia piorando, porque ele começava a acordar no meio da noite, querendo ir embora, ele achava que tinha que trabalhar. E aí eu sempre falava para ele que ele estava sonhando, que no caso ele não tinha que trabalhar. No caso, inclusive, a gente até errava no começo em falar você não tem que trabalhar, você é aposentado, você está aqui. Porque a gente ficava meio que negando o que ele estava sentindo, que ele estava acreditando que era realidade. Só que era porque a gente não sabia, porque não tem informação disso, sabe? A gente demorou a encontrar grupos de apoio para isso. Porque ninguém fala disso, tipo, ninguém quer tratar, ninguém quer cuidar, ninguém quer comentar a respeito. Inclusive teve uma situação, uma das pessoas que deveria estar mais próxima dele, que não está, visitou a gente, eu comentei a respeito disso, dele estar acordando durante a noite, 3, 4 vezes, eu acordava às 3, 4 da manhã, e a pessoa começou a rir. E eu falei, se for para rir, pode ir embora. E aí a pessoa veio com aquela frase que todo mundo fala, que é, se não rir eu vou fazer o quê? Tipo, o que tem pra fazer? Falei, passa uma noite aqui. Fica uma noite inteira aqui, tenta trabalhar no outro dia cedo, acordando 3, 4 vezes no meio da noite. Não tem lógica você achar engraçado uma pessoa tá perdendo a memória dela, porque se ela tá perdendo noção de tempo, noção de espaço, se ela não tem noção do que está acontecendo, futuramente ela vai perder coisas importantes da vida dela, como memória do casamento, memória do primeiro filho nascendo, experiênciazinhas que ela teve durante a vida, coisas interessantes que ela viveu, tudo vai morrendo. O mais importante é que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais qualidade de vida a pessoa vai ter. A doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, hoje, por exemplo, se meu avô tivesse sido diagnosticado mais cedo, às vezes a gente poderia ter
hoje ele está acamado, então ele poderia às vezes não estar acamado, né? Às vezes poderia prolongar isso por determinado tempo. No caso, ele recebeu um pré-diagnóstico já antes, anos antes, mas que o pessoal meio que ignorou. O pessoal que morava com ele não deu tanta importância e eu só fui descobrir isso bem depois que a gente já tinha feito o diagnóstico, mas ficou alerta sobre isso.